Cadê minha secretária aqui? Tem que botar o stop. Certo? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadoras. Bom dia, senhores vereadores. Primeiramente aqui, gostaria de dar as boas-vindas aí ao nosso colega vereador Zanquim. Novamente a casa, aí já tivemos o prazer de ter o senhor como colega. E agora, né, definitivamente aí, né, no seu lugar, onde o senhor conquistou junto a seus eleitores, sua comunidade, e tenho certeza que fará um bom e um ótimo trabalho substituindo o nosso amigo e deputado federal Maurício Marcon. A Rose Frigieri também, nossa colega vereadora, boas-vindas, né, já também conhecida pela casa, né, de outras vezes que assumiu, e novamente aqui, tenho certeza absoluta que desempenhará um ótimo trabalho pela casa, juntamente com os vereadores. E também desejar aqui, agora chegando, né, mais um ano legislativo nessa abertura, nosso presidente, em nome do nosso presidente, que tenhamos todos um ótimo ano e que seja de muito trabalho e de muito resultado positivo para a nossa comunidade caxiense. Bom, pessoal, minha pauta, desde que entrei nesta casa, uma das pautas, sempre foi defender o transporte, o transportador, e não poderia deixar passar aqui o que a gente já previa, o que a gente já conversava dentro desta casa, o que por diversas vezes eu subia a esta tribuna e os nobres vereadores também me ajudaram aqui a poder pedir, poder implorar para que o governo nos ouvisse, para que o governo estadual tivesse um pouco de bom senso, mas que isso não aconteceu. Não aconteceu. Muitos dos nossos pedidos, eu vou relembrá-los aqui, nenhum vereador Lucas foi atendido, e foi antes das reuniões, isso não tem desculpa de dizer, mas falou depois, não, foram antes, foram durante, foram antes que essa concessionária, né, tivesse a papelada aí assinada pelo atual governo, e que, infelizmente, nós vamos sofrer no bolso. Vai ser um assalto ao bolso do contribuinte. Nós tínhamos aqui as reivindicações, que eram as distâncias entre as praças de pedágio. Vocês vão ver que futuramente nós vamos ter as distâncias com menos de 50 quilômetros. Isso é horrível, isso é o maior valor de quilômetro rodado que o Estado brasileiro vai pagar. Vai ser aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser aqui. O valor das tarifas, que a gente pediu um deságio lá atrás, para que nós pudéssemos ter um valor mais baixo nas tarifas. E a gente também pedia uma parceria, se fosse o caso, entre o Estado e a concessionária, para que a gente pudesse, né, que impactasse o quanto mais, né, possível, no valor, para diminuir o valor deste pedágio no bolso do contribuinte. E nada disso aconteceu. E aí, já que está, enfim, em andamento, e isso agora, nós já vamos falar aí dos altos valores que a partir de amanhã o contribuinte já vai sentir no bolso. Nós teríamos mais um pedido, então, se fosse o caso. Estava aqui conversando com a vereadora Marisol, que fosse então feita a instalação de uma praça de pedágio, onde a gente sabe e tem um entendimento que precisa sim ser duplicada. Por anos a gente vem pedindo a duplicação da Serra de São Vendelino, que nós temos aqui a ligação, né, entre capital e a Serra, que é de extrema importância, mas então que o pedágio, neste maior valor, fosse colocado em São Vendelino, entre São Vendelino e Farroupilha. E o pedágio de Portão, que ficasse no valor de manutenção. Lá está pronto. Hoje, às 6h50, quem anda nessa estrada, e eu que tenho a minha empresa de turismo, e a gente percorre essa estrada diariamente, a gente sabe, vereador Velocino, que ali não tem um probleminha de roçada, as placas estão sempre bem colocadas, bem vistas, bem luminosas, a sinalização, tanto de faixa horizontal e vertical, elas são excelentes. E hoje tem a duplicação. Dificilmente tu vê um buraco nessa estrada.
Dificilmente, se tiver, logo em seguida a concessionária faz o conserto. Então, para deixar claro, nunca fui contra o pedágio. Nunca. Mas a gente tem que cuidar no valor que isso vai impactar na vida das pessoas. E hoje, às 6h50, de São Vendelino até Porto Alegre, até a Charlau, a gente dá conta e está uma maravilha. Então, que continuasse os 6h50 para manutenção, que hoje é feita a manutenção e dá certo, e não duplicar ela, porque logo, logo é duplicada. A partir de amanhã vai a 11,90. 11,90. E depois vai ser ida e volta. E depois, vereador Velocino, tem mais ainda. Não é só isso. Quando as cancelas dessas novas concessionárias vierem a atender, vai ter ainda a questão da inflação. Que isso está no contrato. Então não vai ser só 11,90 ida e volta. Vai ser mais ainda. Em seguida já cedo. Então vai ter mais essa questão. Então, gente, é difícil aqui, ó, eu vou ler para vocês aqui. Tem alguns slides que a gente já está passando aqui. O Michel já vai passando ali. Tá? Ainda temos para acontecer a praça de IP, 6,89. Isso valores de hoje. A de Farroupilha, 8,50. A de Carlos Barbosa, 7,85. A de Capela de Santana, 7,19. Fora o cálculo que eu agora acabei fazendo aqui, que se fosse só os de hoje, tá? Com as duplicações dos pedágios só de hoje. O de Flores da Cunha, de 6,30 para 8,30. Tá? O de Portão, 6,50 para 11,90. Quem sair de Antônio Prado, percorrer 180 quilômetros para chegar na capital, o carro vai custar R$ 40,40, fora o pedágio ainda de São Vendelino que vai ter, que é o de Farroupilha São Vendelino. Fora esse, ida e volta. Vai dar 40 com 40. Então, fora, só hoje já daria, né, nesse próximo pedágio, que seria o ida e volta, 0,23. Depois tem mais o pedágio, 0,23 o quilômetro rodado. Isso vai custar para o contribuinte. Cada 1 quilômetro vai pagar 0,23. O caminhão, gente, para vocês terem uma ideia, que é aí onde impacta nos alimentos, no vestuário, enfim, toda a nossa questão, né? Ele vai custar, o caminhão 6 eixos, que é o caminhão que hoje é o que mais roda, que é o 6 eixos, ele vai custar R$ 242,40. Se for o 5 eixos, ele vai custar R$ 202. Isso vai dar um total de R$ 1,20 o quilômetro rodado. Cada 180 quilômetros ele vai custar R$ 1,20. Esse é o maior roubo, já vou dizer aqui, o maior assalto ao bolso do contribuinte que vai acontecer. Só que quem que vai pagar esse valor aqui, vereador Fiuza? Com certeza absoluta vai ser repassado. Não é culpa do transportador que vai repassar. É por óbvio que ele vai ter, que alguém vai ter que pagar. Isso vai custar no alimento, vai custar lá na ponta da gôndola. É isso que nós estamos aqui tentando, que o governo não faça um pedágio de arrecadação. Pedágio arrecadatório eu sempre fui contrário. Sempre fui a favor de pedágio de investimento. E se for de investimento, o investimento que vai acontecer é na duplicação da serra. E o pedágio que hoje está lá de manutenção é o pedágio que está em Portão, que não precisaria ser duplicado, que vai custar R$ 23,80 e não mais somente R$ 6,50. Então vejam, pessoal, que não é de R$ 6,50 para R$ 11,90, é de R$ 6,50 para R$ 23,90 o pedágio de Portão. Sua parte, vereador Lucas. Vereador Bressan, primeiro, muito oportuno o que o senhor traz, e eu lembro de nós ter conversado várias vezes aqui nas sessões e formalmente sobre isso, de que esse processo ele foi absolutamente todo atravessado. Todo atravessado. A participação dos municípios não foi oportuna, né, não foi fomentada, em audiências públicas online, tendo que obstaculizando as pessoas a não participarem. Eu só quero trazer para a roda que em vários municípios do estado do Rio Grande do Sul, onde esse projeto previa o pedagiamento, os prefeitos, né, as SICs, o empresariado se insurgiu e a realidade não foi essa. Eu acho que alguém dormiu no ponto aqui também, né? Porque o resultado desse, vereador Bressan e meu amigo, é que os nossos netos, vereador Bressan, os nossos netos, presidente, daqui a 30 anos,
vão pagar esse escárnio. Então é muito triste essa situação de um absoluto descalabro desse valor e da forma como o governo implementou, sem participação, sem diálogo e com vistas grossas de quem tinha responsabilidade de se insurgir no momento oportuno. Estamos juntos nessa luta, vereador. Obrigado, vereador. Uma declaração de líder, meu líder. Declaração de líder marcado PTB. Segue a declaração, Bressan. Obrigado, presidente D'Ambros. Exatamente, vereador Lucas. Eu acho que aqui não há questão partidária para a gente estar discutindo uma pauta tão importante que vai impactar no bolso das pessoas. Então, ainda bem que a gente tem, né, esse consenso, né, dos partidos aqui estarem brigando pela comunidade, pela população. E aí o senhor foi bem, porque era mais uma que eu ia puxar aqui, que era os 30 anos. Que nós pedimos aqui por diversas vezes, então façam para 10, renova para mais 10, renova para mais 10. Por que quando tu vai fazer um aluguel de uma casa ou de um pavilhão, nem que tenha investimento, tu tem que conseguir diluir naqueles 10 anos, quando tu tem investimento, mas o que eu peço, mas aí a empresa não... Ia querer sim, sabe por quê, vereador Lucas? Porque nós tínhamos a prerrogativa de fazer como se fosse uma PPP, aonde o privado viria para administrar então a estrada, junto com o poder público, para poder impactar nas tarifas. E nós temos coisa mais grave ainda, vereador Velocino. A questão das isenções de quem mora nessas cidades. Tá? Vão perder. Vão perder. O de Flores da Cunha, para vocês terem ideia, não vai mais ser onde ele está. Porque ali tem um desvio. Aí eles vão mudar, já fizeram o pronunciamento, vão mudar para retirar o desvio, e mesmo retirando o desvio, vão tirar a isenção. Os de Portão, vereadores Scalco, a mesma situação. Vão perder a isenção. Aí, eu parabenizo aqui o prefeito de São Sebastião do Caí, o Júlio Campani, que quando ficou sabendo aonde iria essa praça de pedágio, porque cada um tem que cuidar realmente do seu quintal. É assim, o prefeito, quando assume uma responsabilidade com a sua cidade, com a sua comunidade, tem que ter respeito com essas pessoas. E quando ele ficou sabendo, ele já foi lá e asfaltou um desvio. Asfaltou um desvio. Agora vamos ver, vão ter que mudar de novo. Vão ter que mudar de novo, porque o prefeito foi lá, asfaltou um desvio que dá, acho que um pouco menos de 2 quilômetros, e disse, aqui na minha região, eu vou cuidar sim das minhas pessoas, da minha comunidade, e não vou admitir que o morador de São Sebastião do Caí, para talvez ter que ir até Bom Princípio, ou de Bom Princípio, que tem inclusive, vereador Fiuza, tem universidade em São Sebastião do Caí. Para estudar, vai ter que pagar mais de R$23, R$23,80. Então, imagina o absurdo que está acontecendo, né? E ele já fez esse asfaltamento do desvio, provavelmente vão ter que mudar o quilômetro onde vai ser instalado, né? Mas eu espero que, se botar para Bom Princípio, o de Bom Princípio faça a mesma coisa. E o de Flores da Cunha que faça a mesma coisa. Porque não dá para acreditar, a gente nunca foi contrário ao pedágio, tem que ficar claro aqui. Eu sou do ramo do transporte, eu sei o quanto é importante, eu sei o quanto custa um pneu, quanto custa uma suspensão do veículo, o quanto custa o bem maior que a vida. Isso não tem preço e a gente viu por diversas vezes, e eu passo entre IP e Vacaria, não dá para transitar. Lá não tem a concessão. É horrível. É horrível. Não deveria, porque a gente paga nossos impostos justamente para que nos dê condições. Então, não é desculpa. Não tem o pedágio, tem que ter buraco. Não tem o pedágio, vereador Velocino, eu passei por lá, fazem 15 dias que eu fui até Lages, tinha lugar que a pista foi enrugando lá, ela está alta assim, não passa o carro, se ele passar no meio, ele fica acavalado. Ele derreteu lá do calor e tanto peso, enfim, que a gente também era mais um pedido que não está acontecendo e não vai acontecer pelo jeito, vereador Velocino, que é a balança. Gente, o que mais estraga as rodovias é o excesso de peso. E eu não estou aqui culpando o caminhoneiro que bota o excesso de peso. Infelizmente, vereador Fiuza, pela não fiscalização, se tu não colocar, tu perde o frete.
E tu perdendo o frete, tu perde a concorrência, teu caminhão vai ficar parado. E ele acaba prejudicando o caminhão, acaba prejudicando o asfalto, acaba talvez abrindo um buraco e ocasionando um acidente na vida das pessoas, mas não por culpa dele, porque senão ele perde a concorrência. E ele, infelizmente, tem que fazer e usar dessa situação que ele sabe que é irregular e é ilegal. Mas é do jogo, como se diz, né? Mas se tivesse balança, que nós precisamos ir muito, principalmente aqui na Rota do Sol, vocês sabem que quem desce a Rota do Sol, o que está acontecendo na descida da serra lá, é só passarem por lá, fui 2, 3 vezes até o litoral, vocês vão ver. A pista ela já está toda, só passando a 5 por hora, ela está toda já enrugada, corrugada lá, né, vereador Lucas? Por quê? Porque é o peso do caminhão. E se nós tivéssemos essas balanças, nós poderíamos, com certeza, que a vida útil dos asfaltos fosse muito maior. Fosse muito maior, e talvez não é só muito maior a questão da vida útil, mas o que a gente mais se preocupa é na questão de um acidente, que pode tirar a vida de uma família. Isso que é o mais importante. Sua fala, vereador. Sua parte. Vereador Bressan, concordo com tudo que o senhor falou. Na questão, estava aqui conversando com o Bortola, na questão dos desvios. Estava aqui pensando talvez os motoristas vão começar a trafegar mais aqui por Galópolis. A nossa BR-116 não está preparada para aumentar o tráfego. Vão correr risco de vida para poder economizar alguns centavos. Não tem outra alternativa. Sim. Na questão do peso das balanças, não é só a questão do pedágio. Nós temos hoje mais de 200 quilômetros de asfalto já no interior. Na minha região, da Quarta Légua, tem mais de 15 lugares que o asfalto cedeu por excesso de peso. Então, a consequência de não, na questão do peso das balanças nas nossas estradas, influem aqui, vereador Felipe. E quando aqui dentro a gente discute fazer mais asfalto, logo a gente vai ter, eu quero ver de onde virá o recurso aqui do município para consertar esses asfaltos, vereador Lucas. Ao longo de todos os mais de 200 quilômetros, quando estamos aqui lutando para concluir aqueles. Então, as consequências vão muito além. Mas quem paga a conta é o consumidor. Alguém vai pagar a conta. 30 anos, gente. O valor do pedágio, ninguém é contra. Eu vejo quando eu vou para Santa Cruz, onde um pedacinho lá, que praticamente não tem pedágio, tem aqueles tarugos no meio, que é até um perigo andar com um carro pequeno e no meio. Tudo consequência de situações que foram feitas erradamente e que influem na vida das pessoas. Concordo plenamente com tudo que o senhor colocou aí. Obrigado. Obrigado, vereador Ues. A gente sabe aí, percorrendo o estado e percorrendo o estado vizinho de Santa Catarina, vereador Ues. Hoje, acredito eu que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que eu me lembro, tá? Porque a gente pode aqui se enganar. Mas só tem uma balança funcionando, vocês imaginam só? Uma balança funcionando. Então, o excesso de peso, a gente sabe que é o que proporciona, infelizmente, que o asfalto já não é de boa qualidade. A gente já sabe que temos muitos problemas na questão, né, da qualidade do asfalto. Mas com excesso de peso, a gente sabe o quanto prejudica. Em Santa Catarina, a gente tem uma balança que está na 101, e ali a gente sabe e vê diariamente, né, quem passa ali, que o asfalto não dá problema, porque obviamente que os caminhoneiros não vão andar com excesso de peso, porque vai dar problema, o caminhão vai ficar retido. Então a gente entende que é importante, e já que está aí agora, né, nesta situação que infelizmente quem vai pagar vai ser nós, que nos ouçam pelo menos uma vez nessa questão de um pedágio de manutenção. Então vamos falar dessa forma, de manutenção, que seria lá embaixo, onde está duplicada, e se for o de investimento, que fique neste pedágio de São Vendelino. Que aí a gente sabe que ali nós precisamos, sim, concordo, nós precisamos da duplicação dessa serra. Olha quantos anos que a gente está sofrendo. Ninguém é contra as duplicações, ninguém é contra os pedágios, vereador Fiuza, vereador Zanquim, ninguém é contra os investimentos, é óbvio. Nós somos do ramo empreendedor, nós queremos mais investimento, mas desde que seja digno e justo e que o povo não pague esta conta sozinho. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e que tenhamos um ótimo ano pela frente. Muito obrigado. Obrigado.